Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird, hoje dia 7 de março. O Ibovespa ele fechou ontem em alta de 0,3%, na contramão dos mercados globais, que continuaram sofrendo com as incertezas relacionadas com a política tarifária do governo Trump, e apesar de um movimento de abertura na curva de juros. Falando sobre o principal destaque positivo da Bolsa foi Natura, subindo em torno de 5,8% após relatório positivo de um banco de investimentos, citando a companhia como um dos principais destaques do setor do varejo. Por outro lado, entre os negativos, temos, por exemplo, Marfrig caindo em torno de 2,7%, em um movimento técnico após a alta de 7% no pregão anterior. E para o pregão de hoje, os destaques da agenda econômica serão o relatório de empregos de fevereiro nos Estados Unidos e o PIB do quarto trimestre de 2024 aqui no Brasil. Falando sobre a renda fixa, as taxas futuras de juros encerraram a sessão de ontem com abertura ao longo da curva. Aqui no Brasil, a possibilidade do governo aumentar seus gastos para conter a inflação de alimentos fortaleceu a preocupação do mercado em relação à trajetória da política fiscal no país. Nos Estados Unidos, o mercado de renda fixa reagiu ao número de pedidos de seguro-desemprego, 221 mil, que ficou abaixo das expectativas do consenso, que era em torno de 245 mil, indicando um mercado de trabalho ainda aquecido. Ademais, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, ele afirmou que está concentrando esforços na redução dos rendimentos das Treasuries de 10 anos. E por lá, os rendimentos das Treasuries de 2 anos terminaram o dia em 3,96%, enquanto os de 10 anos em 4,29%. Falando sobre os mercados globais, nesta sexta-feira, os futuros nos Estados Unidos eles operam em alta, em torno de 0,3, 0,4%, após uma semana de queda impulsionada por preocupações com a política comercial do país. É, Agora, os rendimentos das Treasuries avançam pela manhã, refletindo a expectativa pelos novos dados do payroll. E na Europa, as bolsas elas operam em queda, em torno de 0,5%, após uma semana volátil marcada por mudanças na política tarifária dos Estados Unidos, reformas fiscais na Alemanha e um aumento nos gastos regionais com defesa. Na China, os mercados encerraram o dia em queda, também depois das exportações do país registrarem um crescimento de 2,3% em fevereiro, abaixo das expectativas que era 5%. Falando sobre o IFIX, o índice de fundos imobiliários encerrou ontem com uma alta expressiva de 0,6%, impulsionado principalmente pelo desempenho positivo dos FIIs de tijolo. E falando sobre o lado da economia, no cenário internacional, o protagonismo desta sexta-feira será a divulgação do relatório de emprego nos Estados Unidos, referente a fevereiro, o payroll. O mercado ele espera a geração líquida de 160 mil empregos e que a taxa de desemprego se mantenha em 4%. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que as tarifas sobre o México e Canadá serão elevadas no início de abril. Ontem também o Banco Central Europeu reduziu suas taxas básicas de juros a 2,5%, em linha com o esperado, e sinalizou estar próximo do fim do ciclo de cortes. E falando sobre a agenda doméstica, o destaque será a divulgação do PIB do quarto trimestre de 2024 pelo IBGE. É esperado também que a economia brasileira tenha crescido em torno de 0,5% numa comparação trimestral, condizente com a expansão de 3,5% do PIB em 2024. O governo ele anunciou também medidas para a mitigação na alta dos alimentos, guiada por reduções de impostos de importação e convencimento também dos estados para zerarem
cobranças de ICMS sobre produtos da cesta básica. É visto esse impacto limitado nas reduções de impostos, ao passo que a zeragem de ICMS pode gerar um impacto significativo, né, no IPCA, se for bem sucedido. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Bom dia.